Para continuarmos então a falar sobre este tipo de discussões, até onde é que vai a tecnologia e como é que podemos acompanhá-la, recebam comigo o Diretor Europeu para o Setor de Educação na Microsoft, Rui Grilo. Rui! Vou acompanhá-lo. Como é que está, Rui? Bom dia. Obrigado, Ana. Muito prazer, faça o favor. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui convosco e neste dia tão especial em que quase 2.000 pessoas se juntam no mesmo sítio para discutir a tecnologia e a educação e como é que podemos preparar-nos para um futuro melhor. Por isso, a primeira mensagem, a primeira frase que eu gostava de vos deixar é muito simples. É simplesmente agradecer-vos o tempo que estão a dedicar a ouvir-nos hoje, a participar nas discussões que vamos ter durante o resto do dia e a forma generosa como muitos de vós também se dispuseram não só a ouvir, mas também a participar. E vamos ter, não é por acaso que temos ali aquelas cadeiras e aquele computador, que vamos ter uma surpresa daqui a alguns minutos. E a razão que nos traz aqui hoje é uma razão muito simples. O mundo está a transformar-se e a crescer. E todos nós nos habituámos a ter ligações à internet mais rápidas, computadores com mais capacidade de armazenamento, processadores mais rápidos e com maior capacidade de processamento também. E de tal forma nos habituámos a isso que foi criada uma coisa chamada Lei de Moore, em que a cada 2 anos esperamos que tudo duplique. E só essa duplicação fez com que a nossa vida mudasse. O aparecimento da internet, a comunicação, as redes sociais. Mas aquilo que nós estamos hoje em dia à beira de entrar no nosso dia-a-dia é algo que não é simplesmente multiplicar por 2 aquilo que já existe. E deixem-me falar-vos um pouco daquilo que é a competência necessária para utilizar um computador. Todos nós nos habituamos a pensar que um computador se programa. Se acontece uma determinada condição, então o programa executa uma determinada instrução. E até hoje é este o tipo de pensamento que é necessário para programar. Nós estamos à beira de um mundo que não é a simples continuidade ou a simples multiplicação por 2 daquilo que nós já temos. É um mundo que abre portas que são completamente novas, em que, através do machine learning, através da inteligência artificial, vamos ter computadores que nos vão dar resultados sem que nós tenhamos previsto condições para executar uma determinada instrução. Quando temos carros autónomos que começam a ser desenvolvidos, não existe nenhuma forma de programar, de fazer um programa clássico que os ensine a conduzir. E por isso a forma como os carros autónomos se programam é dando-lhes dados reais de muitas horas de condução feita por um condutor humano, de forma a que, através dos algoritmos de machine learning e de inteligência artificial, esses algoritmos consigam aprender o que é conduzir. E quando a nossa tecnologia não é controlada ao milímetro pelo programa que alguém fez, entramos num mundo que é completamente diferente. Um mundo em que a abundância de dados, a abundância de computação e a capacidade de extrair conhecimento desses dados vai abrir portas para fazer coisas que são radicalmente diferentes. E é por isso que não é nenhum exagero dizer que estamos à porta de uma 4ª revolução industrial. Depois da mecanização, depois da informatização, estamos agora numa transformação profunda que nos vai permitir abrir novos espaços para aquilo que é possível à espécie humana. Obviamente que isso tem um impacto no mercado de trabalho. A OCDE prevê que pelo menos 45% dos empregos no mundo estão em risco. Um estudo que o MIT Technology Review citou há pouco tempo, da Oxford Martin, prevê que só nos Estados Unidos metade dos empregos vão desaparecer nos próximos 20 anos. E a razão de ser desta evolução é muito simples. Até agora, aquilo que era mecanizável podia ser substituível. Se algum de nós tiver um trabalho que é agarrar nesta peça e levá-la de um lugar A para um lugar B,
obviamente que uma máquina mecânica pode fazer isso de forma mais eficiente e sem se cansar. Aquilo que nós estamos agora a enfrentar é um mundo em que não é só o trabalho físico rotineiro que está na mira da substituição, é também o trabalho intelectual rotineiro. O sistema jurídico americano é diferente do nosso e baseia-se muito nos precedentes, nas decisões que foram tomadas em casos semelhantes no passado. E por isso todos os grandes escritórios de advogados tinham batalhões de estagiários que se dedicavam a ler tudo o que tinha acontecido e que podia ter alguma relação com os casos que esse escritório estava a analisar. E esses empregos foram os primeiros a ser substituídos, porque através de inteligência artificial, com pesquisa semântica, é muito mais rápido e muito mais eficiente e será muito mais eficaz o escritório que tem ao seu dispor formas automáticas de pesquisar. E isso é uma tarefa intelectual humana. Ora, como o mundo do trabalho está nesta transformação, eu penso que todos nós esperamos que a educação também se transforme. E eu penso que é por acreditarem nisso que estamos todos aqui hoje. Mas quando pensamos na forma como a educação se pode transformar para se preparar para esta evolução previsível que temos à nossa frente, não podemos ignorar os últimos 100 anos de desenvolvimento tecnológico na educação. E precisamos de reconhecer todo o sucesso que a educação teve para conseguir generalizar, testar e difundir as competências e o saber que nos trouxe até aqui. Mas reconhecendo e dando importância e reconhecendo aquilo que de bom tem os modelos que estão testados e estão em uso na nossa educação, não podemos ignorar que temos que encaixar nesses modelos elementos novos, elementos que preparem os nossos alunos não só para utilizar a tecnologia que existe, mas para estarem preparados para a tecnologia que está ao virar da página, ou que já está disponível e que nós ainda não utilizamos. Não basta, por isso, trazer a tecnologia para dentro da sala de aula. Não basta dar a competência básica aos alunos que estão hoje na escola, que estão hoje nas universidades, que estão hoje a começar a sua vida profissional. Não bastam as competências básicas de literacia digital. Precisamos de ir mais além. Precisamos de utilizar a tecnologia para fazer aquilo que não era possível fazer sem ela. E para isso, o desafio que nós temos que conseguir enfrentar é alargar o ensino para além da sala de aula, de forma a que não seja algo que esteja limitado a uma tarefa específica, mas que seja uma atitude e uma forma de encarar o mundo. E por isso, em vez de falarmos em currículos de tecnologia e de criarmos disciplinas de tecnologia nos currículos, temos que reconhecer que a tecnologia hoje faz parte de tudo, de todas as dimensões da nossa vida, da vida política, da economia, da forma como nos relacionamos uns com os outros, como a nossa sociedade se estrutura e até as implicações éticas, porque não nos podemos esquecer que nós, enquanto seres humanos, não podemos delegar em máquinas decisões sobre outros seres humanos, por isso a utilização ética da inteligência artificial é tão importante. Mas, em vez de termos um currículo dedicado à tecnologia, o desafio que nós precisamos de enfrentar é como é que nós podemos encontrar a tecnologia em todas as disciplinas do currículo. E, por isso, nós não podemos ver o mundo como algo compartimentalizado, em que a tecnologia na sala de aula, a tecnologia fora da sala de aula e em casa, as infraestruturas, como se elas pudessem viver de forma independente. Porque existe um elemento hoje que liga tudo isto, os dados da utilização, os dados dos utilizadores e aquilo que nós queremos fazer com essa tecnologia. Mas eu não vos estou a falar de uma tecnologia que esteja a alguns anos de distância. Aquilo que eu vos trago é algo que existe hoje em dia. No palco estão a ver imagens de uma sessão parecida com esta, de uma reunião que anualmente a Microsoft faz, mundial, com os professores mais inovadores, chamamos de E2, Educator Exchange, e o ano passado esta reunião fez-se em Paris. E o vice-presidente mundial para a educação da Microsoft, o Anthony Saucito, em vez de ser ele a explicar o que é que a tecnologia pode fazer, convidou uma pessoa para subir ao palco com ele e para explicar o que estava a fazer. E essa pessoa chama-se Brianna Gopal,
Podem pesquisá-la online, ela tem muitos artigos publicados e tinha 15 anos quando subiu ao palco. Aquilo que ela está a fazer hoje é estagiar numa startup no Canadá, em Ontário, uma startup chamada Xanadu, e está a investigar e está a explorar como é que a computação quântica pode alterar o machine learning e as redes neuronais. E a forma como e o tipo de problemas com que ela se está a deparar são as grandes interrogações que nós temos hoje em dia. O que é que a inteligência artificial e o machine learning vai alterar na nossa forma de viver e de trabalhar e de que forma é que novos interfaces que permitam, por exemplo, fazer uma ligação mais direta entre o nosso cérebro e as máquinas podem expandir a capacidade humana. E estamos a falar de uma jovem adolescente de 15 anos que certamente tem cadernos de notas iguais àqueles com que nós trabalhamos. Talvez os unicórnios continuem a comer trabalhos de casa, mas o conteúdo desses cadernos é profundamente diferente. E em vez de fórmulas, em vez de condições e resultados, em vez de rotina, estamos a falar de previsão, estamos a falar de encontrar modelos, de treinar esses modelos, de perceber a probabilidade, de analisar a confiança que podemos ter nos resultados que esses modelos nos dão. E isso permite que estudantes, por exemplo, no ensino superior, e deixem-me falar-vos do John Heffel, um jovem que concluiu o mestrado na Universidade de Leiden, na Holanda, no ano passado, e eu conheci-o e ele contou-me uma história fascinante. Ele estava a preparar a sua tese de mestrado e queria utilizar um sistema de machine learning baseado em redes neuronais para prever o comportamento de objetos orbitais. Ou seja, traduzindo isto em miúdos, perceber se algum desses asteroides que estão aí no sistema solar se corria algum risco de ter uma colisão mais próxima com o planeta Terra. Penso que um problema mais importante do que este é difícil de encontrar, porque se ocorresse um cataclismo desses, teríamos problemas muito sérios para resolver, se ainda cá estivéssemos para os tentar resolver. E então, ele para fazer isso, ele precisava de... É impossível programar, traduzir numa fórmula ou numa função a trajetória de cada um desses objetos, por isso ele utilizou Machine Learning. E para utilizar Machine Learning ele tinha que treinar o algoritmo para interpretar e para conseguir prever o comportamento desses corpos celestes. E para conseguir fazer isso ele precisava de ter pelo menos 1 milhão de objetos cuja trajetória fosse conhecida para treinar o modelo, de forma a que depois pudesse alimentar com dados novos e o modelo pudesse prever o comportamento desses novos dados. E ele não conseguia fazer isso, porque não tinha computação disponível na sua universidade que lhe permitisse fazer isso, e ele teve contacto com algumas pessoas da Microsoft e percebeu que podia com facilidade, utilizando a cloud da Microsoft, a infraestrutura na nuvem que nós temos, o Azure, criar 200 máquinas virtuais, com lá o seu algoritmo. Durante 6 horas, essas máquinas conseguiram processar o 1 milhão de resultados que ele tinha, que necessitava para treinar o modelo, gastou perto de $100. E com esses dados, criou um modelo de redes neuronais que lhe permitiu analisar dados que são públicos e que estão disponíveis e contribuir para a lista da NASA dos objetos celestes que precisam de observação, que conseguiu descobrir 11 novos asteroides que não estavam na lista da NASA e que precisavam de estar porque tinham uma probabilidade ínfima, mas suficientemente grande para merecer alguma atenção. E por isso, se é possível a um estudante de mestrado na Holanda, com $100, descobrir 11 corpos celestes que têm alguma probabilidade de passarem mais perto da Terra do que será confortável, imaginem o que é possível fazer, o que é possível investigar, o que é possível criar, quando todas as pessoas que passam pelas vossas salas de aulas, pelas salas das universidades, pelo mundo do trabalho, tiverem a noção deste poder que têm à sua disposição. E é isso que nós começamos a ver a aparecer pelo mundo fora. E não precisam de ser alunos de mestrado. Na escola isto são alguns exemplos de projetos de investigação feitos por alunos do ensino básico e secundário. Na escola secundária de Brisbane, na Austrália, 2 alunas, uma com 13 e outra com 14 anos, resolveram concorrer a um concurso AI for Good. E uma delas tinha um caso que lhe dizia muito, porque
O seu irmão sofria de uma condição de deficiência visual cerebral, próxima da paralisia cerebral, que demorou muito tempo a diagnosticar e ela sentiu o impacto emocional que isso teve na vida dela e da sua família, do tempo que demorou a fazer o diagnóstico para que pudesse então ser mitigada essa condição do seu irmão. E aquilo que ela perguntou à sua colega foi: e se nós conseguíssemos utilizar a inteligência artificial e os recursos que nós temos à nossa disposição para acelerar esse diagnóstico? E então, através de um scanner de ondas cerebrais, utilizando um modelo de machine learning, utilizando um sensor para registar o movimento dos olhos, conseguiram desenvolver um sistema chamado Chameleon, que permite acelerar o diagnóstico desta condição e permite que muitas outras famílias não tenham que passar pelo tempo de espera que a família dela teve até conseguirem detectar o problema. E estamos a falar de um projeto que foi feito por duas jovens adolescentes, ainda mais novas que a Briana, 13 e 14 anos. E por isso a utilização da inteligência artificial na educação só é limitada pela nossa capacidade de imaginação. E como a imaginação, quanto mais novos são as pessoas, mais livre é a sua imaginação, eu tenho muita confiança naquilo que são os momentos que nos esperam. Mas esta utilização da inteligência artificial faz parte também do nosso dia-a-dia, às vezes, andarmos por ela. Quando copiamos uma imagem no PowerPoint, quando o PowerPoint nos sugere várias formas como essa imagem pode enquadrar na sua apresentação, por mera acaso as cores que apresenta estão relacionadas com as cores que são usadas na apresentação, porque foi um algoritmo de machine learning que está lá a fazer isso. Se fizerem um texto sobre uma exploração pecuária, onde está a palavra porco, e pesquisarem sobre essa palavra, vão ter um resultado sobre o animal. Se tiverem um texto sobre a intervenção militar da Baía dos Porcos em Cuba e pesquisarem a palavra porco, vão obter resultados que estão relacionados com o contexto. E esta pesquisa sensível ao contexto, que faz parte do Word, que todos nós usamos no dia-a-dia, é também alimentada por inteligência artificial. Mas não são apenas estes exemplos escondidos da inteligência artificial que nós podemos ver. E esta é a altura de vos mostrar um exemplo muito interessante. Um grupo de investigadores do Karolinska Institute, na Suécia, depararam-se com um problema que também lhes dizia muito. A capacidade para um aluno, na primeira fase do seu desenvolvimento, conseguir ler, vai influenciar a sua capacidade de ter sucesso no sistema educativo e na sua vida profissional. A capacidade de leitura é algo que é essencial. No entanto, a forma como cada um de nós lê, a rapidez com que lê, a dificuldade que pode ter a ler, é algo que se passa, parece-nos a nós, de uma forma difícil de avaliar. Podemos avaliar indiretamente muitos métodos que têm sido utilizados, mas que fantástico seria se nós conseguíssemos avaliar em tempo real, diagnosticar e para podermos ajudar a desenvolver essa capacidade numa idade suficientemente precoce para que essa ajuda pudesse ter um impacto grande na vida dessa pessoa. E aquilo que estes investigadores do Karolinska Institute desenvolveram e que transformaram nesta startup chamada Lexplore é um método em que, utilizando um computador, um sensor de movimentos dos olhos, conseguem ver como é que a pessoa está a ler. E do lado esquerdo tem um leitor avançado, em que as linhas são o movimento dos olhos e o círculo é o tempo que fica em cada ponto, em cada palavra. E consegue-se ver visualmente, nestas duas imagens que têm aqui, aquilo que é um leitor com dificuldades ou um leitor eficiente. E a forma como estes dados são utilizados, através de uma avaliação que demora poucos minutos, relatórios que permitem dar conteúdos de treino personalizados para que essa pessoa, para que esse jovem possa desenvolver essa competência, para que possa voltar a ser testado, para que possa ser ajustado e desenvolver. Mas muito mais interessante do que mostrar-vos isto e ter esta ideia é termos aqui um convidado muito especial, o Pedro Ramalho, e convido o Pedro a subir ao palco. Muito obrigado, Pedro, por teres juntado a nós. E o Pedro Ramalho é um aluno do 6º ano da Escola Global, em Santa Maria da Feira. E voluntarizou-se, foi voluntário, não foi, Pedro?
É o nosso voluntário, para que aqui à frente de nós, os 2000, mostrar como é que funciona este sistema da Lexmore. E tenho aqui também comigo o Bo Christofferson, que é o CEO da Lexmore, que nos dá o gosto também de estar aqui connosco. Bo, welcome. Thank you for joining us here today. And I'm sure that you're a bit nervous. Doing a live demo on stage is always tricky, right? Thank you. It is, Rui. Yeah. We've done 80,000 of them, though, so I hope it's going to work this time, too. I'm sure it will. I'm sure it will. Yeah. Depois de fazerem 80 mil demonstrações semelhantes a estas, há uma confiança grande que vai correr bem. E aquilo que vai acontecer, Bo, what will happen now is that Pedro will be given a text that he will read, and we will see live the results of that text, right? That's right. That's right. We will be using this little thing here, which is an eye tracker, and that is something that used to cost very much, and it used to be very big, and it only costs €160 now, which made it possible for schools to use it. And then, thanks to Microsoft Azure, we record the reading with the eye tracker that's mounted in front of Pedro. So we record his eye movements when he reads one text quietly, and then he reads one out loud, and the recordings are sent up to Microsoft Azure, and that's where those trained algorithms that Rui spoke about that comes from the Karolinska Institute, where the research has been done. So those produce a result as to the students' reading proficiency. And you can also detect those students that have problems with their reading, they have a disability that needs an inclusion element in it too. That's the most important part of it. Yeah. So, com um sensor que custa €160, se liga a um computador normal, aquilo que nós vamos ver é o Pedro a ler silenciosamente, que ele já está a fazer um texto, e os dados da leitura do Pedro vão ser carregados para o sistema de Machine Learning que corre em Azure, que os algoritmos foram desenvolvidos pelo Lexmore e pelo Karolinska Institute, que nos vai dar a seguir os resultados desta avaliação. E aquilo que é especial nesta solução é precisamente a forma como esses algoritmos foram treinados. So the most remarkable thing about your solution is the training of the algorithms to detect the patterns and to make the evaluation. Exactly. And how do you link that to training so that Pedro can receive suggestions of training to improve his reading ability? Exactly, that's the key point. So what we see here, we saw Pedro's eye movements over the text. That's what the screener sees. And when we get the results, we will see that later, it's in 5 different reading groups, which means that you get a personal profile for Pedro, which is his proficiency, and then we can match the training material, the classroom material, to his particular needs. Mm-hmm. And especially those that are poor readers or weak readers, they need the intervention material to make sure that they improve. And like you mentioned, I mean, it's key to educational success in school for any child. In mathematics, in geography, what have you, that you are a good reader and have a good comprehension. Excellent. So now Pedro is answering questions to the text too, to test his comprehension. Portanto, viram o Pedro a ler e vimos em tempo real os movimentos dos olhos do Pedro. Agora ele está a responder às perguntas para que não seja apenas a leitura, mas também a compreensão. Já que está concluída a gravação do segundo texto, and now we have results. You right? see the blue dot up to the right. That's when it's not ready. That's turning green now. That means that it's so fast. It was sent up to the cloud. The data was sent up to the cloud to Microsoft Azure, and the analysis was done in less than a minute, and the results come back. So now they will show Pedro's results from his reading. Mm-hmm. And as you saw, he did two different readings. E tal como viram também, o Pedro leu um texto em português, o que significa que esta solução está disponível em português de Portugal. E o Bo vai estar às 11 horas com um workshop dedicado a esta solução, que eu vos convido, todos aqueles que tiverem interesse, a ver com mais detalhe esta solução, porque de facto é um dos exemplos fantásticos de como se pode utilizar a inteligência artificial com um impacto na vida real de muitas crianças, com algo que era ficção científica há pouco tempo e que hoje está
disponível de uma forma em que até conseguimos sobreviver, trazê-lo para cima de um palco e fazer uma demonstração em tempo real de como é que funciona. Bo, what is the next step now? The next step is I think we have a little bit of a slow internet connection because usually it's very, very fast there. But now you see, this is just a demo, of course, but you will see a description of Pedro's reading profile, which of course looks very good. And this is a text that we used for Pedro. It's actually for younger children, so it's not the exact one to match here. So he's, the number of words per minute. We see his rapid naming, that's the RAN that we tested in the beginning, and we see the regression frequency, and that is when the eye movements go backwards. How often does that happen, and how long are the backwards movements of the eyes, which is an indicator, can be an indicator of certain problems with your reading. Okay. And so you get all the statistics. These are, of course, the statistics for the teacher or the special ed teacher. We see that he's in the 100th percentile, so Pedro read his text very, very well. He's a proficient reader. And if Pedro had done it over time, we would have seen, you see from one screening to the next screening the progression for the child, so you can follow that and make sure that every child has a progression. If they don't have a progression, then you want to do a more thorough mapping of that child, right, to see if there is any disability. Okay, very well. So he's going to play. Now we're going to see Pedro. These are actually Pedro's eye movements, and the algorithms do an interpretation, and they see and conclude that this is a very proficient reader. And I should also mention that this will be available for Portuguese schools in the autumn. So we are adapting the system to Portuguese now together with Microsoft, and that is something that we hope will be helpful too in making the reading learning process even better for children in Portuguese school. You can use it in English and you can use it in Portuguese. In Portuguese, yeah. and in many other languages, because you're making this available in a lot of other markets as well. Thank you, Bo. Thank you. Amazing. Muito obrigado, Pedro. O resultado é que és um leitor fantástico e muito corajoso de estares aqui connosco. Muito obrigado. É fascinante a forma como a tecnologia pode ser utilizada e é fascinante a forma como ela pode ter impacto na vida das pessoas. Eu penso que este exemplo, e não só pela tecnologia que vimos, mas também pela coragem do Pedro vir aqui ao palco e ser voluntário para participar neste exemplo, leva-nos a pensar como é que é a relação entre a educação e a tecnologia. E às vezes podemos ter a ideia de que há uma corrida em que a tecnologia e a educação estão a competir e a correr. Eu penso que não é de todo isso. O sistema educativo não pode adaptar-se a todas as modas fugazes da tecnologia. É preciso haver uma noção de futuro. Mas da mesma forma, o sistema educativo também não pode ignorar aquilo que são as tendências que vão marcar o futuro. E não podemos correr o risco de que a tecnologia descole da educação de uma forma que faz com que seja ensinado hoje não seja útil amanhã, quando os nossos alunos de hoje, nas universidades, nas escolas, precisarem de trabalhar e de encontrar o seu espaço. E por isso aquilo que eu vos proponho, e para concluir, é de pensar o que é que isto significa para cada um de nós. Quais são os desafios que estas tendências nos colocam a cada uma das pessoas que está aqui nesta sala hoje. E a primeira é pensar no papel dos alunos. Nós temos a oportunidade histórica de centrar nos alunos o ensino como nunca foi possível. Quando era necessário transmitir informação escassa, era impossível personalizar o ensino, era preciso massificar. Hoje em dia, com a abundância de informação, cada aluno pode prosseguir aquilo que são os seus interesses. Podemos personalizar o ensino àquilo que são as competências e o ritmo de cada um. A atitude que esses alunos têm em relação à mudança também tem que mudar. Quando nós falamos em hacking, às vezes pensamos nos piratas informáticos, não é nesse sentido que eu falo aqui na palavra hacking, mas com o sentido original de cortar, de encontrar uma solução elegante, rápida para um problema complexo. E é por isso que empresas como a Microsoft têm hackathons para encontrar respostas para problemas complicados. É preciso também levarmos a sério aquilo que é o talento de cada um.
deixar que as Brianas possam desenvolver o seu talento e chegar ao seu potencial e encontrar as Brianas que estão escondidas nas escolas e nas universidades em Portugal e permitir que desenvolvam o seu talento. E precisamos de ajudar a que desenvolvam as suas competências, mais do que os conteúdos específicos, a capacidade, o pensamento crítico, o tipo de pensamento necessário para compreender o que está à sua disposição e tirar partido disso. Mas essas competências não são apenas competências técnicas, tecnológicas ou científicas. São, sobretudo, competências humanas, porque voltamos ao início. Aquilo que nos vai proteger o nosso emprego é aquilo que nos torna seres humanos. Aquilo que nenhuma máquina vai conseguir alguma vez fazer. As emoções, as relações, a capacidade de compreender o outro, de criar empatia, é isso que nos torna humanos. E é isso que vai fazer com que nós encontremos o nosso lugar e o nosso emprego no mundo que se vai construir. E por isso, quanto mais importante é a tecnologia e quanto mais importante é ter as ferramentas para usar essa tecnologia, isso tem que estar ao serviço do nosso papel enquanto seres humanos. E para conseguirmos isso, precisamos de exigir mais. Exigir mais, em primeiro lugar, de cada um de nós. Exigir mais das empresas, como a Microsoft, que estão presentes no mercado, exigir mais dos professores, dos governos, das universidades, das escolas, de todos os que contribuem para que o nosso mundo no futuro possa ser melhor. E é porque estamos a exigir mais de cada um de nós ao estar aqui hoje que eu vou terminar como comecei, agradecendo a vossa atenção e desejando que no resto do dia possam continuar a tirar partido deste evento. Muito obrigado. Que maravilha, meu querido. Muito obrigada. Muito inspirador e fascinante. Vou acompanhá-lo aqui. Não, pode ir, faça favor. Queria só encontrar aqui a minha amiga. Onde é que ela está? Está aqui.